Muito bom dia a todos. Dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos aprender um pouco sobre o instrumento de medida chamado paquímetro. Tá? Como vimos na aula anterior, todos os instrumentos de medida eles vão nos fornecer todos os algarismos corretos possíveis, mais um duvidoso. Tá? O paquímetro ele é um instrumento que vai medir comprimentos, tá? Só que numa precisão bem maior do que aquela que nós estamos acostumados, por exemplo, numa régua milimetrada. O paquímetro ele possui esse equipamento que é analógico, onde você vai fazer a leitura, mas ele também tem, né, a possibilidade de você ter esses paquímetros digitais, ok? Ele é um instrumento versátil. Então, por exemplo, quando eu olho para essas duas pecinhas que tem aqui em cima, eu consigo, por exemplo, medir a parte interna, aqui, o diâmetro interno de um orifício. Eu coloco ele aqui dentro, puxo, quando ele chegar no seu limite, eu venho aqui nessa pecinha aqui e travo ela, né? Eu tenho que fazer isso com cuidado, porque essas pecinhas são sempre muito delicadas. E ao travar ela, eu consigo tirar ali do orifício e saber qual o diâmetro desse orifício ou qual a distância entre essas duas extremidades, ok? Quando eu olho para essa parte de trás aqui do paquímetro, ele tem um ressalto e esse ressalto, por exemplo, permite que ao encostar no objeto e levar a parte da frente até o chão, eu consigo, por exemplo, calcular uma determinada altura. Eu não tenho dúvidas de que se nós estivéssemos presencialmente falando, tá, seria muito mais fácil de você observar tudo isso daqui, ok? Essas duas pinças que ele tem aqui, ele faz medidas externas, por exemplo, o diâmetro de uma circunferência, ok? Então eu coloco o objeto aqui nas partes entre as duas pinças, né? Então aqui eu colocava as duas pinças dentro do orifício e abria até que elas travassem. Agora aqui eu abro mais, desloco ele até trancar o objeto aqui no meio, né? E aí vem aqui naquela pecinha travo para poder saber qual a leitura correta, certo? Essa partezinha aqui de trás, tá? Eu consigo deslocar ela para, por exemplo, medir uma profundidade. Então eu apoio essa parte aqui na superfície e então eu vou escorregar toda essa peça aqui até que essa ponta, tá, atinja o fundo do recipiente e aí no fundo do orifício, né? E aí eu consigo saber quanto que vale essa distância, ok? Bom, e aí eu volto com o meu objetivo da aula anterior, que é medir o comprimento dessa madeira, certo? Então, o que que eu fiz? Eu coloquei a madeira dentro desse espaço aqui, ok? Vim até esse parafuso, girei ele para poder travar, tá? E quando eu travei ele de maneira... Não preciso pegar um alicate para travar isso, né? É algo muito delicado. Então, com a própria mão eu vou ali, travo, tiro ele e aí, por exemplo, eu vou analisar essa medida, ok? Então, o que que acontece aqui? Quando eu observo essa parte aqui, entre 9 centímetros e 10 centímetros, é exatamente como a nossa régua milimetrada. Só que eu tenho que ficar atento onde é que está essa marquinha aqui do meu zero. Então, essa marquinha do meu zero está me dizendo que ele está entre 9 centímetros, tá? E 10 centímetros. Pode ser que ele seja igual ao 9, ok? Então, primeira coisa, o paquímetro ele fica muito mais tranquilo de ser lido quando eu trabalho com milímetros. Então, eu vou colocar aqui 90 milímetros, tá? Menor ou igual a x, menor do que 100 milímetros. Bom, o que que significa essa parte aqui de baixo? Então, essa parte aqui de baixo é o que a gente conhece como nônio ou vernier. Então, se você parar para olhar, ó, ele foi dividido a princípio em 10 partes.
mas ele foi dividido aqui, cada uma dessas partes maiores em partes menores. Então quer dizer que cada um pedacinho desse aqui é o meu 1 milímetro, esse milímetro que está aqui, vou desenhar aqui, senão daqui a pouco dá problema. Então, esse 1 milímetro foi dividido em 20 partes. Então, quando eu pego 1 milímetro e divido em 20 partes, significa dizer que cada partezinha dessa está valendo 0,05 milímetros. Então, por exemplo, qual que é o meu objetivo agora? O meu objetivo é encontrar qual dessas linhas aqui coincidiu com aquela lá de cima. E uma e apenas uma delas vai coincidir. Por exemplo, se você começa a observar aqui, ó, ela já começa a ficar um pouquinho para trás daquela linha, um pouquinho para trás, e olha aqui o quanto que ela já se distanciou do 13. Então quer dizer que a minha medida aqui possivelmente vai estar entre uma dessas três. Infelizmente, quando a gente vai tirar uma fotografia dessa, a imagem não fica tão boa. Mas, por exemplo, se tivesse coincidido esse zero aqui, tá? A minha leitura seria 90,00 milímetros. Se tivesse coincidido essa partezinha aqui, a minha leitura seria 90,05 milímetros. Se coincidir essa linha com essa, a minha leitura seria 90,10 milímetros. Se for essa, por exemplo, que coincidiu, eu tenho 90,15 milímetros. Então, cada vez que eu vou somando um itemzinho desse aqui, eu vou somando 0,05 milímetros. Mas eu não posso simplesmente dizer que aqui é 90,1 milímetros. Tá? Eu tenho 90,10 milímetros, porque eu vou somando 0,05 mais 0,05 mais 0,05 mais 0,05. Então, quando eu usei essa medida, o que acontece? Esses três primeiros algarismos aqui são os algarismos que eu tenho certeza, e esse último algarismo aqui, ele é o meu duvidoso. Tá? Então, esse nônio ou esse meu vernier, ele ajuda a dividir aquela minha dúvida aqui, tá? Onde estaria, ele me dá exatamente na divisão dele qual que é o valor que eu tenho que colocar. Ok? Óbvio que tem uma imprecisão por detrás disso, mas eu simplesmente tenho que encontrar qual linha coincidiu com qual linha aqui. Achei aquela que coincidiu, fechou. Faço a leitura e somo ali 90 milímetros mais aquele pouquinho ali que eu tinha devido ao nônio, ok? Bom, se você entrar nesse site aqui, você vai observar um simulador digital para um paquímetro. Então você consegue abrir, fechar ele, fazer leituras, ele te dá já a leitura que é para ser o esperado, e aí você consegue fazer essa identificação. Agora nós temos aqui duas leituras a serem feitas. Então, por exemplo, eu tenho essa, tá? Então vou lá, vou ter que encontrar o meu zero. Então eu sei que a minha medida está entre 1 milímetro e 2 milímetros. Então aqui eu tenho 1, vírgula. Bom, perceba que esse nônio aqui, ele está dividido em menos partes que o paquímetro anterior. Então o meu objetivo agora é encontrar qual linha que coincidiu. Então aqui, qual linha coincidiu? Está bem claro, né? É essa daqui. Então essa medida vai ser 1,123 milímetros. Tá? Então perceba que como eu dividi esse 1 milímetro em 10 partes, a minha precisão ficou menor que o anterior. Aqui eu estava trabalhando com duas casas após a vírgula na unidade de milímetros, e agora eu estou trabalhando com uma casa após a vírgula na unidade de milímetros. Agora aqui,
Novamente, eu voltei a ter 0,05 milímetros de precisão. Então, vamos lá tentar encontrar onde está o meu zero. Então, o meu zero está aqui. Então, ele está entre o 13 e o 14. Então, eu sei que a minha medida está entre 13 e 14 milímetros. Então, vai ser 13, alguma coisa. Agora, onde é que está coincidindo? Tá? Aí eu preciso verificar as linhas. Então, aqui não está coincidindo, não está. Quando você chega aqui, ele está coincidindo. Então, é entre o 6 e o 7. Entre o 6 e o 7, eu vou ter 65 milímetros. Vamos lembrar, se estivesse coincidindo o 6, seria 13,60. Se estivesse coincidindo o 7, seria 13,70 milímetros. É preciso que você entenda como que funciona esse nônio e esse vernier, ou vernier, perdão, porque muitos instrumentos de medida dentro de um laboratório fazem uso dele para aumentar a precisão de um instrumento de medida, ok? Bons estudos para vocês, um grande abraço, tchau, tchau.